Cara, você já teve aquele dia que você tentou ficar o mais calmo possível e controlar sua mente, e mesmo assim, sua mente não conseguia te deixar em paz e não conseguia parar de pensar bem exatamente assim que eu quero que você pense nesse vídeo. Meu nome é Cássio e, cara, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que a gente não para de pensar sobre o que a gente é capaz e o que a gente não pode fazer, porque vai ter muitos dias que a gente vai achar, não, pô, eu consigo acertar uma cesta. E vai ter dias que, pô, a gente vai acertar uma cesta. E vai ter dias que, pelo simples fato de a gente confiar que a gente não faz boas cestas, a gente não tá fazendo boas cestas. O que eu tô dizendo aqui é que, cara, é muito difícil saber o que a gente realmente consegue, independente dos nossos pensamentos, independente daquilo, e botar pra quebrar e ver que aquilo realmente acontece. E aquelas coisas que, cara, nem se a gente tivesse motivado com o melhor professor do mundo, a gente não ia sair do lugar. A gente não sabe essas coisas e muito menos a resposta para essas coisas. E por causa disso, a gente fica pensando e, pô, isso aqui é importante para mim. Então, pô, eu não tenho nenhum conhecimento, mas eu acho que eu consigo resolver. E por causa de você só achar, você não tiver nenhuma comprovação, porque ou essa comprovação está muito longe, ou você simplesmente só não quer pensar direito, você pensa que, pô, eu consigo resolver aquele problema. E por você acreditar que você consegue resolver aquele problema, você vai até o fim. Só que você descobre que, pô, talvez você tivesse errado e era melhor você aceitar o erro do que você pensar que você poderia resolver. E um exemplo bem claro é quando você, pô, não, esse assunto de escola eu vou conseguir aprender, eu sei, é algo básico, mas você tenta ao máximo, mas você não consegue aprender ele e não consegue levar para frente. Aquilo sim é algo que demonstra, pô, talvez a gente deveria rever melhor o que a gente considera como habilidade ou qualidade. A gente deveria se conhecer melhor antes de arriscar tudo ou pensar que a gente pode, porque naquilo que a gente só pensa que pode, e começa o problema, que, ah não, pô, se a gente consegue resolver uma coisa básica, na mesma área, a gente consegue resolver aquilo. Por exemplo, cara, você arrumou um trabalho e é um trabalho que dá possibilidade de trabalhar com muitas coisas e até fazer uma renda extra. Por exemplo, cara, você trabalha com vendas. De certa forma, você pode fazer uma renda extra no seu tempo livre, já que você sabe vender. Mas dependendo de qual é o produto que você está vendendo, talvez não dê tão certo. E você se frustre por pensar, não, pô, se eu consigo fazer vendas, eu também consigo fazer vendas em um negócio próprio ou em algo que, pô, aquilo parece ser bom, eu consigo vender, mas sempre você vai ter que considerar o ambiente e se o ambiente está lotado daquela coisa ou não, e se aquilo é necessário, se aquilo que você está vendendo realmente vão precisar ou é algo que você consegue vender. E por causa disso, você entra naquela solução de, pô, não, pô, eu consigo aumentar minha renda, eu só não tenho a oportunidade perfeita. E por causa disso, de você não saber o que você realmente consegue e esperar a oportunidade perfeita, é que causa o problema de, pô, a gente vai pensar nisso o dia inteiro. Então é melhor a gente se prender às redes sociais, se prender a muita coisa pra gente esquecer, porque, cara, isso causa o problema de a gente desistir de tudo que lembre esses problemas com solução que a gente pensa, pô, a gente consegue resolver, mas por a gente não tá conseguindo e tá frustrado, nossa mente sempre tá lembrando
esses pensamentos, a gente fica, não, pô, a gente consegue resolver. E por causa dessa insistência, a gente começa a desistir de tudo que nos lembra aquele problema. Porque a gente não quer viver a vida pensando nesses problemas. Porque vai ter aquele dia que a gente vai se sentir muito mal e a nossa mente vai dizer, cara, se lembra aquele problema lá, toma aqui mais um dia triste. E seguindo assim, dia triste atrás de dia triste, você, não, pô, eu vou parar de pensar, eu vou me distrair ao máximo, porque já não tô aguentando mais essa situação. E quando a gente começa a parar de pensar e só agir, a gente começa a criar muitos problemas e a gente não sabe mais o que está acontecendo na nossa mente e o que é que está errado. E por causa de a gente estar só agindo, a gente não sabe definir o que carambas a gente poderia fazer para melhorar nossa situação e se, cara, esses erros que a gente está cometendo, eles foram influenciados ou não, porque, cara, é aquilo, você ainda pode ter aqueles dias que você desaba por ter um pensamento que não te deixa em paz, mas às vezes é aquele barulho chato, que é aquela pessoa que te puxa para baixo, aquele amigo que não te deixa pensar como você pensaria. Ou seja, às vezes, por você estar tão nesse negócio de, ah não, cara, o problema sou eu, você não consegue discernir o que é realmente você e o ambiente e que produto você está se tornando por não estar vendo quais são as partes boas que você deve pegar do ambiente e usar para melhorar ou analisar a si próprio e você só tá pegando e misturando tudo pensando que, cara, eu tô desse jeito porque eu sou assim, mas você não tá revendo os seus dias e claro, provavelmente você deve estar assim por você mesmo, mas sempre analise o ambiente porque, cara, às vezes você pode estar muito bem e só algo acontecer, algo despertar alguma coisa e você começa a ficar mal, sei lá, um cachorro começa a latir igual um maluco, cara, eu tenho certeza, é muito difícil alguém não ficar calmo nessa situação, porque o cachorro dificilmente vai começar a latir baixo e, pô, ninguém sabe quando ele vai parar. E mesmo assim, cara, vai ter pessoas que elas vão ficar estressadas independente de quão tranquilas elas sejam. Então, cara, presta mais atenção naquelas pessoas que puxam para baixo e realmente analisa você fora do ambiente e você dentro de algum ambiente. Porque às vezes você está sendo influenciado a pensar algo que você não gostaria e depende muito da sua situação, mas vai com calma e sempre vai pelo lado de, cara, eu realmente sou assim e se eu me tornar assim vai ser melhor, eu vou conseguir me auto-entender, eu vou conseguir acreditar mais em mim, pensar mais em mim por conta própria ou eu vou ser só mais uma pessoa que está sendo influenciada e não vou conseguir pensar por conta própria, não vou deduzir nada por conta própria, eu sempre vou ter que perguntar para aquela pessoa o que ela acha e daí sim eu vou ter uma opinião. Você tem que pensar isso, principalmente naquela questão de você estar fazendo deveres ou coisas que, pô, você não precisava, você só tá fazendo isso por validação pessoal. E cara, isso pode parecer errado, mas você quer fazer isso, mesmo a pessoa não dando nenhuma atenção para você e você perdendo um tempo valioso fazendo aquela atividade só para ganhar, ah, obrigado por fazer uma atividade ou algo falso que você pensa, ah, não, pô,
se eu fazer essa atividade aqui pra essa garota, eu vou conseguir sair com ela. Mas, cara, você tem dinheiro pra sair com ela? E além do mais, você acha realmente que uma atividade vai garantir o que seja? Você tem que sempre ver isso. E, cara, na maioria das vezes, quando você faz algo para aquela pessoa esperando algo em troca, você não vai receber aquela coisa em troca. Você simplesmente vai ser jogado de lado e você vai virar mais um cara que tá sempre ali fazendo as coisas que ela pede do que um cara que ela vai olhar, a pessoa vai olhar e dizer, pô, realmente ele é meu amigo, eu vou ajudar mais ele. Não, aquela pessoa só tá interessada na vida dela e dificilmente ela vai olhar para você e bater palma para você, porque no final das contas a validação vale de alguma coisa, mas chega um ponto que, cara, ela não é mais necessária e o que realmente é necessário é dinheiro, é você ter suas coisas e você saber o que você consegue e o que você não consegue, e você não consegue fazer aquilo que não dá pra. Você não consegue focar nessas coisas senão você olhar pra sua vida e dizer, cara, eu vou esquecer de todo mundo e só focar em mim, porque no final das contas todo mundo só tá focando nelas mesmas. Então, por que eu não faço a mesma coisa? E também meus pensamentos sempre estão voltados pra mim. Eu não tô pensando se eu quero ajudar genual, com gentileza, com pureza aquela pessoa. Eu só quero ajudar porque, pô, eu vou ganhar algo em troca. Eu não tô pensando no bem mútuo. Eu só tô pensando, ah, não, pô, se eu ajudar aquela pessoa, ela vai me dar um PS5 com 5 jogos. Eu só tô pensando nisso. E, cara, eu sei que você pode estar pensando, beleza, cara, mas e aqueles dias que minha mente não para de pensar e eu não consigo controlar nada? Cara, com certeza você já teve algum dia que foi exatamente desse jeito. Você não sabia onde estava, as coisas foram acontecendo e você só sabia de uma coisa: você estava vivo e pronto. Mas mesmo assim, você já teve um dia que foi imprevisível, foi muito estranho, mas no final das contas você achou ele bom porque te ensinou várias coisas, te apresentou um novo caminho e você viu, pô, talvez eu goste disso aqui. Então com certeza eu vou conseguir mais. Vai ter uma parte imprevisível da sua vida e por mais que sua mente não, cara, a gente precisa aprender como essa parte funciona, cara, não vai dar para aprender e é melhor você aprender a lidar com essa parte, a lidar com sua mente em vez de, não, pô, vamos conversar junto, bora organizar um plano ou fugir dessa parte, porque, cara, a vida já é imprevisível. Sempre tem alguma parte do seu dia, da sua rotina que é imprevisível. Mas beleza, cara, o que é que eu deveria fazer para minha mente parar? Você deveria fazer momentos de silêncio. Claro, isso pode parecer muito um papo de coach, mas eu não tô dizendo momentos de silêncio só você. Eu tô dizendo momentos de silêncio só você todos os dias, no mínimo 30 minutos. E sem nenhuma influência externa para você realmente pensar sobre você mesmo e, sabe, fazer o que você deveria fazer e pensar do jeito mais comum que você deveria pensar, mais comum relacionado a você. Então, você vai lá, chega no seu quarto ou em algum lugar tranquilo, que não tem muito barulho e não tem muita pessoa, e você começa a pensar sobre essas questões. Ah, por que eu tô tão triste? Por que eu tô com tanta dor de cabeça? E você vai revendo seus dias. E se você tá fazendo algo que você tá gostando, que tá pensando antes de agir, ou você só tá fugindo e agindo por conta própria, você não tá pensando se aquilo vai ser ruim, se aquilo vai ser bom. Você simplesmente só tá indo. Você deve ir com calma, sabendo, cara,
eu vou analisar isso da forma mais imparcial possível para eu só extrair o que eu sei na realidade e eu vou anotar isso em algum canto para eu usar como base e eu realmente ver o que eu considero essencial para eu continuar alcançando o que eu quero ou simplesmente entender mais sobre a minha mente. E depois de eu fazer essa anotação do que eu considero interessante, de eu manter o que é uma prioridade, eu vou descartar aquelas coisas que não são prioridades. Sei lá, aquele amigo chato que não te deixa falar, aquele cara que te puxa para baixo, exatamente essas situações, porque, cara, muitas das vezes você tá se deixando levar e você pode estar mal porque você tá dando tempo demais a pessoas que, pô, elas estão ali para receber atenção, sendo que você deveria ser a pessoa que deveria que dá mais atenção para si mesmo, porque no final das contas, todo mundo só tá voltado para sua própria cabeça. Então, vai lá e pensa mais sobre você mesmo e pensa o que você realmente quer fazer, porque no final das contas, cara, vai ter um momento que isso tudo vai acabar e é melhor você tá lembrando isso como um momento bom do que um momento que, pô, eu fiquei arrependido e não consegui pensar. Você tem que realmente ver isso agora, quando o problema tá batendo e você tá vendo que o problema tá acontecendo, em vez de você só fugir e, e não ver da onde tá vindo o problema e como você pode resolver. Sempre com calma e com a menor influência externa possível. Somente uma música de fundo ou algo desse tipo, mas somente para você pensar e depois de você pensar, você vê qual é o plano de que você quer seguir depois daquilo. Então é isso, galera. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixa o like e se inscreve. E um bom amanhã.